Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, seja bem-vindo ao curso de móveis planejados em gesso drywall online grátis do canal. O canal Lucas em Filme não tem ajuda ou apoio de empresas do segmento, então eu peço aí a colaboração de todos deixando um like no vídeo para ajudar o projeto e para ajudar o canal. Agradeço a presença de todos e tenham um bom curso. Então tá aí, pessoal. Eu vou começar falando das etapas de execução básica para poder fazer os móveis planejados em drywall. Vocês estão vendo aí na lousa, número 1, estrutura com perfis de 48, 70 ou 90 milímetros. Eu estou falando dos perfis guias e montantes, que são amplamente usados na execução de mobiliário drywall. A escolha do tamanho do perfil vai depender de duas coisas: da estética que você quer dar ao seu mobiliário ou da carga que esse mobiliário vai receber para sua real função. Número 2, chapeamento drywall. Depois que a estrutura está feita, nós vamos fazer aí o chapeamento com as placas drywall e podemos usar qualquer tipo de placa, a normal ST ou até mesmo a verde RU para projetos em áreas úmidas como cozinhas planejadas, e também podemos usar as placas de drywall especial, a Ultra Wall, quando o nosso projeto de imobiliário pede aí mais força bruta, pede mais força para ter cargas muito pesadas. E lembrando a todos que o chapeamento drywall nem sempre é feito só após o término da estrutura. Em alguns projetos, o chapeamento drywall é feito durante a criação da estrutura. Isso vai depender do tipo de imóvel planejado que você está fazendo. Então, a estrutura e o chapeamento podem aí ter casos de acontecerem ao mesmo tempo. Número 3, elétrica e iluminação. Um dos maiores diferenciais e vantagens dos móveis planejados drywall é o fato de podermos incluir no projeto, para efeito de decoração, a elétrica e iluminação nos mobiliários, tornando assim o projeto muito mais bonito e muito mais valorizado. A execução da elétrica é o nosso terceiro item da lista e ela é executada em conjunto com a estrutura e o chapeamento drywall. Número 4, tratamento de quinas vivas. Depois que o nosso projeto está pronto, nós temos que tratar todas as quinas vivas do projeto usando aí materiais especiais drywall, e é esse tratamento de quina que vai dar aí toda a estética perfeita para o nosso mobiliário drywall. Número 5, acabamento. Nessa última fase de execução, nós temos aí várias opções de acabamento. O drywall pode ser pintado com qualquer tipo de tinta, pode ser aplicado vidro, pode ser feito texturização, pode ser feito revestimento de lâminas de madeira, pode ser feito revestimento de MDF, aplicação de papel de parede, tecido e muitas outras opções aí para compor o acabamento do seu mobiliário drywall. E como uma etapa extra, eu vou incluir aí a número 6, que é a instalação de acessórios no seu projeto de móveis planejados em drywall. Depois que você terminou o seu projeto de mobiliário, você pode incluir a instalação de acessórios no drywall, conforme você está vendo aí na tela: cabideiros, calceiros para closet, estantes de madeiras em conjunto com o drywall e tantos outros acessórios aí que é possível adquirir no comércio. E com relação às regras de instalação dos móveis planejados drywall, não existe uma norma que nos dê aí o passo a passo da montagem. A montagem é livre e intuitiva e deve seguir aí os seguintes princípios. Nós temos aí na lousa número 1, 2 e 3, fixação, amarração e contraventamento. Esses três primeiros princípios são princípios técnicos e é através dessas técnicas que nós conseguimos aí fazer variados tipos de móveis planejados drywall. Essa é uma aula teórica de iniciação. Nas próximas aulas, que serão práticas, nós vamos passar aí por todas estas técnicas, mostrando aí o passo a passo de como é feito esses três princípios. Número 4, segurança. Assim como nos projetos de parede, forro, sanca drywall, no mobiliário, nós também temos que nos preocupar com a segurança do projeto. Tudo tem que ser estudado e planejado para que não ocorra nenhum acidente, nem antes nem depois que entregarmos o serviço pronto. E por fim, número 5, a criatividade. Em estando todas as etapas anteriores bem feitas e a segurança
garantida? Basta você exercer aí a sua criatividade e bolar aí variados projetos de mobiliário drywall com elétrica e iluminação. E antes da gente começar essa aula, como vocês sabem, o canal não tem ajuda nem apoio de empresas do segmento, então eu peço a colaboração aí de todos deixando um like aqui no vídeo para ajudar o projeto, para ajudar o canal, e acompanha aí que vocês vão entender. Então tá aí, pessoal, nessa aula prática inicial nós vamos mostrar aí como que nasce um mobiliário em gesso drywall. Foi montado aqui no Estúdio Escola duas estruturas, são estruturas feitas com guias e montantes de 48 milímetros, é uma estrutura padrão, presa no chão e no teto, com os montantes fixados. Essa estrutura simula uma parede de drywall. E essa estrutura aqui é igual a outra, só que está sem a chapa, simula aí a estruturação sendo executada. E nessa aula aqui nós vamos ver aí o princípio básico do mobiliário e vamos passar aí 3 tipos de fixação. Então nós vamos fazer aqui o conceito básico de um mobiliário, que é aí o conceito de uma parede de drywall deitada. E eu vou passar aí 3 tipos de fixações básicas para você começar a aprender a fazer móveis planejados em drywall. Então nós vamos fazer aqui nessa estrutura o que seria uma mesa, uma bancada, uma prateleira daqui até ali, e eu vou passar aí as 3 formas de fixação. E a primeira fixação é a fixação metal-metal. Nós vamos fixar a guia diretamente na estrutura de montantes. E para fazer essa fixação nós vamos usar aí os parafusos metal-metal, parafuso brocante, também conhecido como capetinha. Tem aí o brocante ponta broca e tem o parafuso metal ponta agulha. Você pode usar qualquer um desses dois para essa fixação. Os dois dá certo. E antes da gente mostrar a fixação, vai uma dica muito importante aqui sobre a altura do seu mobiliário. Se você quer a altura em, por exemplo, 80 centímetros, você vai colocar a ferragem em 79 centímetros, porque depois quando você chapear por cima, você vai chegar aí nos seus 80 centímetros, porque a chapa tem aí aproximadamente 1 centímetro, ela tem um pouco mais, ela tem 12,5 milímetros, mas a gente arredonda para 1 centímetro para facilitar aí as contas. E com relação à largura do seu móvel planejado, segue a mesma regra. Se você quer um móvel finalizado com 40 centímetros, você tem que fazer a estrutura com 38 centímetros, porque depois na hora do chapeamento dos topos, você vai ter 1 centímetro para cada lado da chapa e vai chegar aí na sua medida final de 40 centímetros. E definindo as medidas, aí eu passei o laser na medida que eu quero, usei o laser aí para bater as medidas dos dois lados, já fiz a marcação e agora vou fazer a instalação da guia diretamente no montante com a fixação metal-metal. Eu já comecei aqui a fixação, vocês podem ver aí, já foi colocado um parafuso aqui e outro aqui. Essa é uma fixação padrão. E para fazer a fixação do parafuso metal-metal, a gente tira o limitador da parafusadeira. A gente usa a parafusadeira nesse módulo para facilitar aí a fixação. E outra dica sobre a parafusadeira é que se a sua for 220 volt, liga ela na tomada 110 e que você vai diminuir a rotação do equipamento e vai ter uma performance melhor para fazer aí a fixação do parafuso metal-metal. Então essa é a fixação metal-metal direto na estrutura, a guia fixada nos montantes, com os parafusos brocantes, conforme vocês estão vendo aí. Vou mostrar no detalhe aqui como fica por dentro os parafusos. E no caso, se você
querer mais força bruta, se você falar, mas eu quero fazer mais forte ainda, você pode colocar até um montante aqui no meio. Essa estrutura, além dos montantes das extremidades, pode ter aqui um montante no meio. Se você quer muita força, aí você vai fazer a mesma fixação aqui. E com o montante aqui no meio, o projeto vai ficar bem mais forte. Aí vai da sua necessidade. E o padrão é esse aí, 2 parafusos para cada montante. E o segundo tipo de fixação nós vamos fazer agora. Nós temos aqui o mesmo pedaço de guia e nós vamos simular aqui, fixar esta guia para fazer o móvel planejado em uma parede de drywall. Ou uma parede de drywall que já está pronta na casa do cliente, ou de repente você faz a estrutura, deseja chapear primeiro para depois fazer o seu mobiliário. Então nós vamos fazer a simulação aqui de como é a fixação da guia da prateleira, balcão, bancada, quando a parede já é de drywall e já está chapeada. E para fazer a fixação da guia do mobiliário quando a parede já é de drywall, a gente vai usar o mesmo parafuso do chapeamento, o TTPC 25, que é o mesmo parafuso para fazer o chapeamento drywall na estrutura. Olha ele aqui, ó. E nós vamos usar ele de duas formas. Primeiro nós vamos fixar a guia com o parafuso pegando o montante atrás. Então, se a parede já estiver pintada, você tem que caçar os montantes aí para saber aonde eles estão, usando aí um caça-montante ou um imã. E nós vamos fazer também a fixação pelas quinas da guia para deixar mais firme aí o projeto. Eu já fiz uma fixação aqui e uma fixação aqui. O parafuso entra pela guia, passa o drywall e pega o montante atrás. Então foi 2 parafusos do chapeamento pela guia pegando o montante atrás, em cada montante. Mostrar aqui no detalhe como fica atrás. Vocês percebam aí que o parafuso transpassou o drywall, encontrou o montante e fisgou. Tá aí os 2 parafusos que eu coloquei. E depois que a gente fez a fixação nos montantes, a gente vai fazer a fixação no miolo, diretamente na chapa. Para isso eu vou usar aqui a parafusadeira sem limitador e o mesmo parafuso do chapeamento. E vou fazer a fixação pela quina da guia em 45 graus. Nós vamos fazer aqui a fixação para aumentar aí a força bruta do nosso projeto. Fazendo aí uma espécie de costura. Eu coloquei um aqui em cima, coloco um embaixo. Esse aqui em cima e agora coloco mais um embaixo aqui. Todos em 45. E dessa forma a nossa guia está muito forte, muito firme, diretamente em uma parede que já está pronta de drywall, ou no caso se você quer chapear antes de colocar a guia do mobiliário. E sobre essas fixações que eu acabei de mostrar, tem uma dica muito importante: você nunca termina de fixar com o parafuso girando. Você sempre termina com o parafuso parado. Você começa a fazer a fixação e quando o parafuso encostar no seu final, ele não pode terminar girando sem parar. Parando na hora que chega, ele fica bem mais firme. Se você terminar a fixação com ele girando, vai perder um pouco da força. Então você tem que treinar aí o seu gatilho para sempre que fazer a fixação, o parafuso parar de girar na hora que encostar no seu final. E pronto, pessoal. Agora que eu já instalei as guias nas extremidades, eu já coloquei os montantes para compor aí o que seria um móvel planejado em drywall na sua forma mais básica. Eu coloquei os montantes aí encaixados na guia, vencendo aí o vão livre. São apenas 2 montantes, um de cada lado. Você pode me perguntar sobre questão de peso. E não se preocupe com essa questão de peso, porque vai ter aula especial para falar sobre carga em mobiliário drywall. Mas, por exemplo, aqui nós temos um montante em cada extremidade.
Se você quiser mais força bruta, você pode pôr um montante no meio. E se você quiser mais força bruta ainda, você pode usar montantes duplos, um encaixado dentro do outro. Mas não se preocupe que vai ter aula sobre isso em breve. No caso aqui eu apenas encaixei os montantes, mas se eu fosse terminar esse projeto, eu poderia usar aqui o pulsionador ou até um parafuso metal-metal. Aqui embaixo e em todos os cantos aí, para fixar aí o montante na guia. E a terceira forma de fixação básica que eu vou ensinar nesse vídeo é no caso se uma dessas paredes fosse de alvenaria. Vamos dar um exemplo aqui que essa parede é de drywall e vamos fingir que essa parede aqui fosse de alvenaria, de tijolo. Então essa guia aqui seria fixada diretamente na parede de alvenaria. E para isso a gente ia usar aí a bucha nylon 6 milímetros e também o parafuso para fazer a fixação. Eu estou pondo aí na tela uma imagem de uma fixação minha de guia em parede de alvenaria para execução de móveis planejados em drywall. Você está vendo aí na imagem, primeiro a gente faz o furo transpassando a guia e já furando tudo junto, guia e alvenaria. Você pode usar aí uma broca de vidia para isso, não precisa trocar broca. E depois, segurando a guia em nível, você coloca a bucha e faz a fixação do parafuso aí usando uma parafusadeira universal. Se a sua linha de guia for comprida, você pode colocar uma bucha dessa a cada 60 centímetros. E então nessa aula a gente aprendeu aí as 3 formas de fixação básica dos móveis planejados em drywall e como nasce um mobiliário, qual é o mobiliário mais básico que existe. Nós vamos começar o curso aqui do zero, para quem não sabe nada. Nas próximas aulas nós vamos aprofundando e vamos tornando o curso aí mais avançado. E agora vem a hora aí da dica bônus. É a dica aí para quem acompanha a aula até o final. E eu vou passar aí para vocês uma dica bônus muito importante, que vai ser muito útil aí na vida profissional de vocês. No caso aqui dessas duas fixações, parede de drywall pronta e estrutura metal-metal, qual seria a fixação que torna mais forte? Qual é a fixação que eu posso ter depois, colocar mais peso em cima do meu mobiliário? E a resposta é a seguinte, é essa forma aqui, metal-metal. Essa forma aqui, ela é muito forte. A estrutura na parede pronta de drywall, ela é bem forte, mas essa estrutura aqui, ela é bem mais forte. E porque aqui nós temos aqui um princípio físico, que é esse barramento horizontal preso nos montantes verticais. E eu vou explicar aí como funciona essa questão física desse barramento. E tá aí, pessoal, quando a gente faz esse travamento horizontal preso nessa estrutura vertical, praticamente a gente dobra a força bruta do montante aqui de baixo. A gente faz com que essa parte do montante aqui e essa parte aqui praticamente dobre a sua capacidade de segurar carga. E isso é um princípio físico, né? Eu vou demonstrar aqui através dessa régua. Isso é uma régua de plástico. Imagina que esse montante seja esta régua, né? Então se eu exercer uma carga aqui, perceba que a régua se curva, porque é uma régua de 30 centímetros. Então, quando eu exerço um peso em cima dela, ela se curva. Agora, se eu forçar da metade para baixo, é bem mais difícil curvar a régua. E aqui acontece a mesma coisa. Quando eu faço o travamento no meio aqui da estrutura vertical, eu praticamente estou dividindo o peso para os dois lados. Então é como eu querer entortar essa régua da metade para baixo, ela fica bem mais firme. E isso acontece igual aqui na estrutura do drywall. No caso, esse tipo de estrutura também é usado no steel frame para reforçar aí as colunas verticais. Então quando a gente faz esse barramento horizontal aqui fixado, a gente dobra praticamente a força bruta dos montantes em receber carga de cima para baixo. Então, para quem acompanhou a aula aí até o final e pegou essa dica que eu acabei de falar, coloca aí nos comentários hashtag
dica bônus, que eu quero ver aí o pessoal que acompanha as aulas até o final, o pessoal que está empenhado aí em aprender como que vira um profissional em móveis planejados em drywall. Então tá aí, pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar aí o princípio básico da estruturação dos móveis planejados em drywall. Como vocês viram na aula passada, eu montei aqui uma estrutura e fiz aqui o que é aí a estrutura de um mobiliário mais básico em drywall. É uma bancada, mesa de 40 centímetros de largura, presa nas duas pontas. Esse seria o mobiliário aí mais básico que existe em drywall. E vocês notaram aí que para chegar nessa estrutura, eu coloquei as guias na parede e venci o vão livre aqui com o montante. No caso eu usei um montante em cada extremidade, mas eu também, se eu quisesse mais força bruta, eu colocaria um montante aqui no meio. Mas o importante é que você percebeu aí que eu coloquei as guias fixadas nas respectivas paredes e venci o vão livre com os montantes. Então aqui no caso será aí os montantes que irão receber a carga. Tudo que eu colocar de peso aqui em cima é o montante que vai receber essa carga. E aqui desse lado eu montei essa estrutura só para fazer aí uma demonstração, e você pode notar qual é a diferença entre essas duas estruturas. Nessa estrutura que eu montei depois, eu fiz exatamente ao contrário. Eu coloquei no sentido aqui da carga a guia e coloquei aqui encaixado no meio os montantes. Eu fiz exatamente o contrário dessa estrutura. Então vamos imaginar que nessa estrutura os montantes laterais é que irão estar presos nas respectivas paredes. E para vencer o vão livre, eu usei aqui uma guia de 48 e depois a parte interna eu coloquei outros montantes encaixados aqui. Fiz aqui uma diagramação de 60, sobrando esse pedaço, mas eu também poderia fazer de 40. E você pode notar aí que as duas estruturas são semelhantes, porém elas são invertidas. E no caso, essas duas estruturas que eu montei aqui, elas têm capacidade de carga. As duas estruturas podem receber aqui carga em cima. Porém, qual é a mais recomendada para a gente fazer os móveis planejados em drywall? É essa ou é essa? Porque eu vejo aí muitas pessoas fazerem assim e muitas pessoas fazerem dessa forma. Então, eu vou dizer aqui para vocês nessa aula que a maneira mais recomendada de você fazer os móveis planejados em drywall é essa primeira aqui. Dessa forma, com as guias na parede e os montantes no sentido aí que vai receber a carga. E eu vou explicar aí agora o porquê disso. Acompanha aí. Vocês estão vendo aqui em cima da bancada os perfis de parede drywall, que é os perfis aí que a gente usa para a execução dos móveis planejados. E todo mundo conhece esses perfis com os nomes populares. Por exemplo, todo mundo chama essa peça de guia e essa peça de montante. Então nós temos guia e montante de 48 e temos aqui também guia e montante de 70 milímetros. E tem também um maior que esse, que é o montante de 90 milímetros. Mas esse nome que todo mundo chama esses perfis, guias e montantes, são nomes populares, é o nome que a gente usa no dia a dia, usa na obra. É a forma popular aí que a gente chama esses perfis, guia e montante. Mas o nome técnico desses perfis é perfil U, porque ele tem o formato da letra U. Então é o perfil U. E no caso do montante, ele também é conhecido como perfil C, porque se você vira ele aqui, por causa dessas abinhas aqui, ele fica aí com a característica da letra C. Então nós temos perfil U ou perfil C. E com relação ao nome técnico desses perfis, a gente chama a guia de perfil U e a gente chama o montante de perfil U enrijecido. Então praticamente eles têm o mesmo nome, perfil U, porém esse é só perfil U
E esse aqui, que é o montante, é o perfil U enrijecido. E ele recebe o nome de perfil U enrijecido exatamente pelo que essa palavra quer dizer, porque ele é um perfil que ele é enrijecido em função da dobra que ele tem na máquina que faz ele. A engenharia de produto aí bolou dois perfis, sendo que um é mais forte que o outro, porque quando a gente vai fazer a parede de drywall, as guias ficam no chão e no teto, apenas para guiar a nossa parede e fixar os montantes. Quem vai segurar carga, segurar peso, fazer todo o trabalho aí de força bruta é o montante. Então a engenharia de produto, ela criou dobras aqui nesse perfil que o torna mais forte. Então é por isso que a gente chama de perfil U enrijecido, porque além dessas dobras aqui na alma, ela tem aqui a aba e uma pequena dobra aqui que faz toda a diferença aí com relação à força bruta. O perfil fica bem mais forte que a guia. Então por isso que a gente chama de perfil U e perfil U enrijecido. Mas é lógico que na obra a gente usa aí os nomes populares, guias e montantes. Então, se nas paredes a gente coloca os montantes para segurar aí toda a carga, peso e fazer o trabalho de força bruta, no mobiliário a gente tem que seguir aí o mesmo princípio. Como o mobiliário basicamente é feito de plataformas horizontais e todo mobiliário vai acabar tendo uma carga em cima, a gente tem que vencer aí o vão livre com um montante. Essa estrutura aqui, ela até aguenta um certo peso, ela pode até ser usada aí num projeto de muito pouca carga, um projeto mais simples, mas eu recomendo sempre fazer dessa forma. Todo vão livre tem que ser vencido com o montante da forma que está aqui. E no caso, a força bruta, quanto mais peso, mais montantes, usar montantes duplos. E é por isso que esse princípio é importante, você tem que saber isso, porque quando você for fazer o seu projeto de imobiliário, você evita fazer dessa forma. Você já faz tudo dessa forma aqui. Porque se você fizer dessa forma, a forma invertida, esses montantes aqui, eles irão segurar a carga. Só que eles vão jogar toda a carga nesse perfil aqui que está vencendo o vão livre da sua bancada, do seu projeto. E em sendo esse perfil mais frágil, ele pode envergar. Ele pode ter um desempenho menor que o montante colocado na posição correta. Eu vou colocar aí na lousa o resumo e os nomes corretos aí dos perfis para você não esquecer aí sobre essa regra básica de estruturação. E agora chegou a hora da dica bônus, a dica do final da aula aí, para ver quem acompanha a aula aí até o final. Na aula passada a gente fez a fixação da guia nas paredes, simulando aqui só a estrutura e simulando aqui a parede de drywall. E nessa aula aqui a dica bônus é sobre a fixação do montante na guia. E nós temos duas opções, a gente pode usar os parafusos metal-metal, ponta-broca, ponta-agulha, e a gente pode usar o pulsionador. As duas formas estão corretas. Aí você vai da sua necessidade. A forma mais forte, o que dá mais força bruta, é o parafuso metal-metal. E depois o pulsionador. Então você tem que ver aí a sua necessidade e fazer aí a fixação conforme eu vou mostrar agora. Então tá aí, pessoal, um lado o parafuso metal-metal em cima e embaixo, e do outro lado usei o pulsionador em cima e embaixo.
Para quem chegou aí até o final da aula e pegou a dica bônus, coloca aí nos comentários hashtag estrutura drywall. Então vamos lá, pessoal. Nas aulas anteriores eu dei dicas importantes aí sobre fixação e sobre estrutura correta dos móveis planejados em drywall. E nessa aula 4 aqui eu vou falar uma questão muito importante, que é aí sobre como que a gente faz para dar força bruta para o nosso projeto de mobiliário, para que ele possa aí receber muita carga, muito peso. Eu comentei nas aulas anteriores aí esta questão com relação à fixação, com relação à estrutura dos perfis. Eu até citei lá que quanto mais força, quanto mais peso, você pode aumentar aí a quantidade de montantes verticais e também você pode aumentar aí a quantidade de montantes horizontais. Como por exemplo, nesse exemplo aqui dessa mesa básica, desse balcão básico aqui, eu coloquei um montante de cada lado. Mas eu também poderia ter colocado um montante aqui no meio. E no caso, quando a gente quer fazer um projeto de móveis planejados com muita força bruta, com um projeto que possa colocar muito peso em cima, então a gente tem aí que usar uma coisa muito importante no drywall, que são os montantes duplos. Vocês estão vendo aqui uma peça de um montante. O montante duplo é quando a gente coloca um montante dentro do outro, mas tem o jeito certo de se fazer isso e eu vou explicar aqui nessa aula como que isso acontece, como que a gente faz esse processo e como é que a gente faz a aplicação do montante duplo no projeto. Eu tenho aqui do lado um exemplo de dois perfis de montante de 48 milímetros, já um dentro do outro. Então vocês podem ver aí que foi colocado um montante dentro do outro e eu vou explicar agora como que acontece essa característica que foi a própria engenharia aí do drywall que inventou. Então tá aí, pessoal, vocês estão vendo aqui em cima da bancada um montante de 48 milímetros. O que eu vou falar agora no vídeo serve para qualquer tipo de montante, 48, 70 ou 90 milímetros. E para exemplo aqui eu vou usar dois pedaços de montante de 48. Então vocês estão vendo aqui o pedaço de montante e aqui nós temos a parte de baixo, a alma e as duas abas do montante com a dobra aqui. Olhando assim, parece que esses dois lados aqui são iguais. Olhando aqui, para quem não sabe, a impressão que dá é que os dois lados aqui são exatamente do mesmo tamanho, da mesma medida. Mas a engenharia de produto aí do drywall já fez essa peça pensando em a gente poder encaixar uma na outra para usar aí em situações de maior força bruta. Então, olhando atentamente, você vai notar que esse lado é menor que esse lado. E eu vou fazer a medição aí agora para mostrar para vocês. E você pode fazer a medição aí usando uma régua, e para fazer a demonstração aqui da diferença dos dois lados, eu vou usar aqui um paquímetro. Então vamos fazer aqui a medição. Eu vou colocar o paquímetro aqui medindo o tamanho dessa aba. Então tá aí, esse lado aqui tá dando aí um pouquinho mais de 34 milímetros. Eu vou pôr na tela aí uma foto com mais definição, para você notar aí que o lado menor da aba do montante tem aí aproximadamente uns 34 milímetros, como você está vendo aí na tela. E agora nós vamos medir o outro lado. Vou colocar aqui o paquímetro. E desse lado aí, conforme vocês estão vendo aí, vou colocar também uma foto aí para ficar mais claro. Esse outro lado aqui, que é um pouco maior, ele está dando aí aproximadamente 36 milímetros. Ou seja, nós temos aqui uma diferença de uma aba para outra, aí praticamente uns 2 milímetros de diferença, uma sendo maior que a outra. E é exatamente esse recurso que eu mostrei aí, criado aí pela engenharia de produto do drywall, dos perfis, que torna possível a gente ter aí montantes duplos, montantes encaixados um dentro do outro, porque através dessa diferença de um lado e do outro,
a gente consegue inverter a posição das peças e fazer com que as duas peças se encaixem perfeitamente. Esse recurso ele foi criado pela engenharia aí do drywall para atender aí situações na qual a gente precisa ter mais força bruta com relação aos perfis, como por exemplo, a gente usar montantes duplos em batentes de portas muito pesadas, usar montantes duplos em janelas, em lugares que a gente vai precisar um esforço maior dos perfis. E com o desenvolvimento aí dos móveis planejados em drywall, esse recurso se tornou bastante útil, porque quando a gente quer fazer um móvel planejado aí, que precisa ter mais força bruta, que vai receber mais carga, a gente também pode usar essa técnica dos montantes duplos. Então vamos ver aí agora como é que encaixa um montante no outro. Então tá aí, pessoal, quando você for fazer o encaixe de um montante com o outro, é muito importante aí que os montantes estejam bem alinhados, perfeitos, e você usa um alicate universal aí para desentortar aqui essas pontas, se elas estiverem dobradas, porque se essa pontinha estiver torta ou dobrada, ela vai dar problema no encaixe aqui. Então tem que checar aí todas essas pontas, usar montantes bem alinhados, e aí a gente pode fazer o encaixe aí simplesmente colocando um dentro do outro, casando aí menor com maior, maior com menor, e não basta colocar um dentro do outro assim. A gente coloca um dentro do outro, mas eles não estão encaixados dessa forma. Para terminar o encaixe é preciso fazer o clique. É preciso pressionar aqui para que a parte aqui entre aqui e forme praticamente um bloco só. Então, como vocês estão vendo aí, eu encaixei aqui, mas aqui ainda não está encaixado. Então nós temos que apertar aí para fazer todo o encaixe. E dessa forma eles estão aí perfeitamente encaixados, formando aí praticamente um bloco só. E do momento que você faz aí o encaixe, você já percebe aí o aumento de força bruta incrível. E os montantes estão apenas encaixados, eu ainda nem fiz a fixação. Então tá aí, pessoal, essa é a forma certa de se encaixar os montantes duplos. E estando os montantes aí na forma dupla, para a gente melhorar aí a força dele e deixar ele mais travado, a gente pode fazer aí a fixação das laterais com o parafuso metal-metal. Então vamos fazer uma demonstração aí. Você pode colocar aí um parafuso metal-metal a cada 60 em toda a linha do perfil, dos dois lados, para deixar ele bem travado, bem firme. E depois você pode até conferir se o parafuso aí pegou as duas chapas, porque lembre-se que na lateral esse perfil montado está com 2 níveis de chapa. E outra dica muito importante é que depois que você montou os montantes duplos, desmontar pode ser aí uma operação difícil, porque eles ficam muito bem encaixados, então é chato ter que desmontar. Então se você montou a sua peça e ela ficou maior do que deveria e você precisa cortar um pouco, nesse caso aqui você não vai usar a tesoura de perfil para drywall. Você pode cortar aqui o montante duplo com uma serra policorte elétrica para te facilitar a vida aí, porque às vezes desmontar isso aqui pode ser trabalhoso. E trazendo o conceito de montantes duplos para o nosso exemplo modelo aqui do Estúdio Escola, eu já fiz a substituição. Eu tirei os montantes simples que tinha nessa bancada básica e já instalei aqui de um lado montantes duplos, porque nós vamos fazer um teste agora aqui. Então eu coloquei aqui já na medida exata montantes duplos, um encaixado dentro do outro. Perceba aí que eu coloquei o parafuso metal-metal, um próximo aqui a 15 centímetros, depois a 60 centímetros. Você pode colocar em cima e embaixo, se você quiser que essa peça fique bem rígida, bem travada. E aqui no encaixe com a guia, o mesmo procedimento. O montante duplo entra na guia
E aqui eu coloquei um parafuso metal-metal para fixar a guia no montante em cima e embaixo. E com relação a esse outro lado aqui, eu também vou colocar a mesma coisa, montantes duplos para vencer o vão livre. E a peça já está montada, só que eu montei aqui uma peça inteira com barras de 3 metros. Já calculei aqui, já fiz a fixação dos parafusos metal-metal. E agora eu vou cortar o meu perfil. É aquela dica que eu falei anteriormente. Como eu já montei antes o perfil, então agora eu vou cortar ele com a serra policorte elétrica. E pronto, pessoal, como vocês viram aí de maneira fácil e prática, eu fiz a instalação de montantes duplos na horizontal aqui no modelo de móvel planejado básico do Estúdio Escola. Vocês acompanharam aí o encaixe dos montantes duplos, a fixação lateral com parafuso metal-metal e o encaixe da peça dupla na guia da parede e também a fixação aqui da guia na peça dupla com um parafuso metal-metal em cima e embaixo, em todos os 4 pontos aí. Então nós aumentamos muito a força bruta desse mobiliário, porque agora temos montantes duplos na horizontal. E nós vamos fazer um teste de carga aí para provar que o sistema é bem resistente, é bem forte. Nós vamos colocar em cima dessa bancada 80 quilos. Acompanha aí. E para fazer o teste de carga pesada aí, de esforço com carga, nós vamos usar aqui 4 sacos de material de construção. Cada saco tem 20 kg. A estrutura é a mesma aí que foi montada, uma estrutura até simples para esse teste, mas esse teste aqui é só para mostrar aí o poder de força bruta dos mobiliários em drywall. Então nós temos aqui os montantes duplos e eu apenas coloquei uma chapa drywall aqui em cima para segurar os sacos de construção. Então essa chapa aqui ela tá solta, que é só para colocar o peso em cima. Eu vou usar 4 sacos aí de 20 kg cada. Eu tenho 2 sacos de areia aqui, ó, areia 20 quilos, e lá eu tenho 2 sacos de pedra brita que também tem 20 quilos cada saco. Então nós temos aí 80 quilos para colocar em cima da bancada modelo aqui do Estúdio Escola. E tá aí, pessoal, vocês estão vendo aí sob a bancada modelo 80 quilos de material apoiados em montantes duplos aqui, presos aqui nesses montantes laterais. 80 quilos, e vocês percebam aí que a estrutura ficou completamente rígida. Ela não teve nenhum esforço aí para suportar esses 80 quilos. Lembrando aí que isso é praticamente o peso de uma pessoa grande. 80 quilos aí é o tamanho de um adulto bem forte aí. Então essa é a prova aí de que os mobiliários drywall são muito resistentes. E no caso aqui, esse é um teste exagerado. Eu estou exagerando aqui para provar a força bruta dos móveis planejados em drywall. Porque no caso aqui, se fosse mesmo um projeto de verdade, para suportar 80 quilos ou até mais, eu colocaria até montantes de 70.
aqui na horizontal, poderia colocar mais um montante aqui no meio, para garantir mesmo muita força bruta. E poderia colocar até mais um montante duplo aqui no meio. Então, esse é um teste exagerado, em função aqui que nas laterais eu tenho apenas montantes de 48, simples. São montantes aí simples. E aqui eu tenho montantes duplos apenas nas extremidades. Então é um teste bem exagerado aí, mas prova que os móveis planejados em drywall têm muita força bruta. E agora chegou aí a hora da dica bônus, a dica aí para quem acompanha a aula até o final. Eu até quero aproveitar e agradecer aí o pessoal que está assistindo às aulas, o pessoal que está indo até o final, colocando aí a presença nos comentários, provando aí que assistiu a aula até o final, colocando aí a frase da hashtag. E agora chegou a hora da dica bônus sobre esse tema mesmo, sobre carga pesada. E é uma dica bônus aí bem simples, bem rápida, que eu vou apenas falar, mas é uma coisa que todo mundo pode fazer aí, que no caso, se você me perguntar, mas dá para colocar mais peso aqui? Se eu quiser dobrar, se eu quiser colocar 160 quilos aqui em cima, eu posso? Sim, você pode. É como eu disse lá na aula 1, quando eu falei sobre os princípios básicos dos móveis planejados. Os móveis planejados em drywall, eles são intuitivos. Então no caso aqui, se eu quiser colocar 160 quilos aqui em cima, se o meu projeto pede essa força toda, eu estou com um vão livre aqui de 1,85 m. Então se eu quisesse dobrar a carga aqui em cima, bastava que eu fizesse uma coluna aqui no meio. Se eu fizer uma coluna aqui no meio, eu posso dobrar a carga de cima. Então o mobiliário do drywall, ele é intuitivo. E também segue aí o padrão de design. Porque no caso, se você quer uma bancada em vão livre, então daí ela vai ter aí um limite de carga. Mas se você não está preocupado com o design, se você só está preocupado com a carga, você pode aí criar colunas no meio. Aí você torna essa estrutura absurdamente forte, podendo colocar aí quanto peso você quiser, sempre de uma forma intuitiva. Você tem que bolar o projeto aí, tendo certeza que ele vai suportar aquilo que foi destinado. Então, para quem acompanhou a aula aí até o final e pegou essa dica bônus, coloque aí nos comentários hashtag carga no drywall, para eu saber aí quem que acompanhou a aula até o final.